Olá, graça e paz. Hoje o nosso devocional vai ser no livro de Êxodo, no capítulo 33, no versículo 18 em diante, que diz assim: Então ele disse: Rogo-te que me mostre a tua glória. Porém ele disse: Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, proclamarei o nome do Senhor diante de ti, terei misericórdia de quem tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: Não poderás ver a minha face, portanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, por-te-ei uma fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então aqui Moisés está tendo, pedindo para o Senhor para ver a face de Deus, para ver o rosto do Senhor. Mas a resposta de Deus para ele foi que ele não conseguiria ver a face do Senhor sem que morresse. Mas aqui a gente entende uma coisa assim, maravilhosa. Moisés tinha vivido tantas coisas com o Senhor, ele tinha visto o mar se abrir, ele tinha visto 10 pragas sobre o Egito, ele tinha visto a sarça pegando fogo e não se consumindo. Moisés já tinha falado com o Senhor desde o monte, né? Lá, quando o Senhor se apresentou para ele, falou: tira as sandálias dos seus pés, que o lugar onde que você pisa é terra santa. Então Moisés já estava tendo um relacionamento com o Senhor de vários episódios. Moisés já tinha um relacionamento com o Senhor não era estranho para Moisés, mas mesmo Moisés já tendo recebido, conhecido tanto de Deus, o anseio de Moisés era continuar conhecendo ao Senhor, ter mais intimidade com o Senhor, estar mais próximo do Senhor. Moisés, quando Moisés bate na rocha, desobedecendo ao Senhor, que o Senhor tinha mandado ele tocar, Deus fala com ele que ele não mais poderia entrar na terra prometida por causa da desobediência. Mas Moisés continuou firme, mesmo sabendo que a terra ele não teria. Mas o propósito de Moisés não era possuir uma terra, era possuir a presença de Deus, era estar sempre ali ao lado de Deus. A palavra fala que Deus falava com Moisés face a face, ou seja, Moisés não conseguia ver a face de Deus, mas Deus tinha um relacionamento ali, ó, próximo, de muita proximidade com Moisés. Então a gente tem que buscar esse tipo de relacionamento, esse tipo de interesse no Senhor. Muitas vezes a gente tem problema, a gente tem situações na vida da gente que a gente recorre ao Senhor, e temos que recorrer mesmo, mas não só pelo que Ele faz pela gente, porque a gente muito, como se diz, é uma linha muito tênue para você andar ali se aproximando do Senhor pelo interesse, mas nós temos que adorar o Senhor por quem Ele é. Nós temos que adorar o Senhor porque Ele é Deus, Ele é santo, Ele é digno de adoração, Ele é digno de louvor, Ele é justo, Ele é fiel. E a bondade do Senhor e as qualidades do Senhor são infinitas, né? E a gente tem que buscar conhecer o Senhor, a gente tem que buscar querer ver a face do Senhor. O que a nossa alma tem que ansiar é louvar o Senhor em todo o tempo, é estar preparado para que quando Jesus nos buscar, voltar e nos buscar, estejamos prontos como as 10 virgens com as lâmpadas acesas, né? As 5 virgens prudentes com as lâmpadas acesas. Nós não podemos ficar numa posição de achar que é só esse mundo aqui. Então Moisés entendeu isso, que ele estava vivendo coisas extraordinárias com o Senhor aqui na terra. Ele viu coisas, ele viu uma coluna de fogo, ele via a nuvem da Shekinah de Deus, ele tinha provas sobrenaturais de Deus com ele, mas ele ainda desejava mais. Para ele não era só um milagre que ele buscava o Senhor, ele buscava intimidade com Deus, ele buscava, sabe, andar segundo a vontade de Deus. Senhor, ele falou: Senhor, se o Senhor não for conosco, não me manda aí não, Jesus, não me manda aí não, Deus, que se o Senhor não for, eu não quero ir. Mata nós tudo aqui, mas se o Senhor não for, se o Senhor não estiver conosco, não faz sentido. Então, imagina
Moisés pedindo, Senhor, deixa eu ver a tua face. E Deus fala assim, se você ver minha face, Moisés, você vai morrer. Mas Deus, conhecendo o desejo do coração de Moisés, e o Senhor alegra quando o desejo do nosso coração é Ele, é buscá-lo, é estar com Ele. Deus fala assim, ó, vê a minha face, você não pode não, Moisés. Ver a minha face não vai ser possível por causa de você mesmo, porque senão você vai morrer. De tão maravilhosa, de tão grande que é a minha face, você não vai poder ver minha face, mas a minha bondade vai te seguir. Eu vou me compadecer de você. E outra coisa, você vai ficar escondido ali, ó, dentro de uma rocha, tem como se fosse duas pedras, e ali tem uma fenda, tem um buraquinho. Você vai ficar ali. Quando eu passar, quando a minha bondade passar, quando a minha glória passar, você vai ver de costa um pouquinho. Porque de frente você não vai suportar. Mas ainda que de uma maneira reduzida, Moisés conseguiu ver ao Senhor, ver a santidade e a glória do Senhor. Quem hoje em dia pode dizer, eu vi ali um pedacinho da glória de Deus? Então Moisés, por isso que Moisés hoje é reconhecido como um grande profeta, né? Eu acho que, se eu não me engano, a palavra fala que Moisés foi um dos, né, um dos maiores profetas. Eu acho que depois de Moisés houve outros, né, que buscaram o Senhor, mas com esse nível de intimidade, com esse nível de proximidade foram poucos. Até hoje são poucos, mas a gente tem que entender que buscar a face do Senhor é o que a gente mais tem. O nosso prazer, a nossa satisfação tem que ser em buscar o Senhor, em conhecer ao Senhor, em procurar o Senhor, em ansiar ao Senhor. Tudo que a gente tem nessa terra, tudo que a gente recebe do Senhor aqui é lucro, é um a mais, porque o que a gente mais precisa é a presença dele, o que a gente mais precisa é da graça e da misericórdia dele, e isso ele já nos disponibilizou através de Jesus, isso ele já nos deu através de Jesus, porque o amor dele foi tão grande que ele entregou Jesus, ele se fez carne, ele como Deus veio à terra para nos salvar. E hoje a gente pode buscar o Senhor. Hoje a gente pode ter intimidade, a gente não precisa de ter rituais, de ter intermediários para que a gente se aproxime dele. Hoje a gente tem livre acesso a estar diante de Moisés, diante de Deus. Moisés tinha toda uma preparação, e eu não estou falando que a gente tem que entrar, orar e buscar o Senhor na presença de Deus de qualquer forma, mas eu falo que hoje o acesso é mais fácil, a gente não tem como era antes no tabernáculo, que tinha vários tinha várias protocolos para você chegar diante da presença de Deus. Hoje, se você dobrar o seu joelho, fecha a porta do teu quarto e ora o teu pai em secreto, o teu pai está te ouvindo e ele tá recebendo a sua oração. Então, que a gente tenha essa consciência de buscar o Senhor por quem ele é, por quem ele realmente é, e que o nosso coração esteja quebrantado e ansiando e buscando e desejando cada vez mais ver a face do Senhor, porque um dia nós estaremos junto com o Pai e junto com o coral celestial, louvando, engrandecendo e dizendo santo, santo, santo é o Senhor. Se hoje nós estamos na terra e não buscamos ao Senhor e não temos interesse, o que nós vamos fazer na glória? O que vamos fazer com o Deus que se a gente não se relaciona com Deus, que a gente fala que é o nosso Pai, mas a gente não o conhece, não o busca, não tem intimidade, não tem relacionamento com Ele. Como você vai viver com alguém, com um Deus santo, se você não o conhece e não o busca? Então, a gente venha buscar mais o Senhor, conhecer e a se entregar ao Senhor, de maneira que a gente esteja tão apaixonado pelo Senhor que a gente queira ver a face dele. A mulher quando tá grávida, né, tá ali perto de ganhar neném, a gente fica doida para ver a carinha do bebê. Quando o neném nasce, a primeira coisa que a gente quer ver é o rostinho, pra gente conhecer, pra gente saber como que aquela criança é. Porque você tá gerando um filho, você tá ali sentindo os pezinhos te chutando, sentindo os movimentos, você está se preocupando em zelar e cuidar, mas você ainda não sabe as características dele, você não conhece o rosto dele. E quando um bebê nasce, quando a mãe pega um filho no colo e encontra os seus olhos nos olhos daquele bebê, é uma das melhores sensações que existe, é um dos melhores sentimentos que tem. É maravilhoso conhecer alguém que a gente ama, é maravilhoso reconhecer,
ver ali os traços, conhecer, ver realmente como que é a fisionomia de alguém que a gente ama. E é o mesmo desejo que a gente tem que ter para o Senhor, de olhar e amar e desejar, usando mesmo essa analogia com o bebê, né, com a criança, a mãe nunca cansa de olhar para um filho. A mãe olha, 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 admira. Às vezes a gente é até bobo, né, porque como mãe, qualquer que o bebê faz, a gente acha lindo, a gente quer fotografar, a gente quer filmar, a gente quer mostrar para todo mundo, olha como meu filho é lindo, olha como que ele é especial. E a gente tem que ter esse mesmo desejo com o Senhor. Olha como que o Senhor é bonito, olha como que o Senhor é bom, mostrar para todo mundo, olha os feitos do Senhor, olha como o Senhor é poderoso. Então que a gente tenha esse desejo, que a gente busque isso do Senhor e para o Senhor, né? Em que eu espero que esse devocional venha te abençoar, que venha tocar o seu coração. Espero que você compartilhe, curta, se inscreva no canal se você não é inscrito e ajude a levar essa palavra para mais pessoas que precisam conhecer mais do Senhor e desejar mais do Senhor. Um abraço, graça e paz.